que define se um caso de autismo é nível 1 de suporte? Para uma pessoa ser considerada autista, ela precisa passar por um processo de avaliação diagnóstica e há 2 critérios diagnósticos. Esses 2 critérios são assim. O primeiro critério tem 3 itens, e aí a pessoa precisa ter os 3. E o segundo critério tem 4 itens, e a pessoa precisa ter 2 desses 4 itens. Então são 7 itens ao total aqui. Eu vou colocar um vídeo aqui dessas 7 características do autismo para você poder assistir, porque senão esse vídeo não vai fazer muito sentido. Além dessas características que o indivíduo precisa apresentar, existem 3 condicionantes. 3 condições que podem afastar a condição do autismo. Então eu vou colocar um outro vídeo aqui, que chama Sem Isso Não É Autismo, que são as 3 condicionantes. Se você já tiver assistido a esses vídeos, aí faz sentido você estar aqui e a gente refletir um pouco melhor. Bom, primeiro vamos começar dando um passo atrás e explicando algumas coisinhas importantes. Até o DSM-4, né, que vigorou até 2013, e que ainda está no CID que está em vigor, o CID 10, né? Eu estou gravando em 2024, o CID 11, ele entra plenamente em vigor em 1º de janeiro de 2025, tá? O autismo é dividido em tipos, tá? Então vamos lá, vamos aqui que vocês vão entender, eu vou fazer essa correlação com o nível 1, tá bom? Síndrome de Asperger, autismo, transtorno desintegrativo da infância, transtornos globais do desenvolvimento sem outra especificação e síndrome de Rett, ok? No DSM-5, transtorno do espectro autista, certo? Quando todas essas coisas, quase todas, viraram uma coisa só, síndrome de Rett foi retirado. Então, esquece esse síndrome de Rett. Ele foi afastado, virou uma outra classificação, outro CID, outra coisa. Nós já sabemos o que é o processo de causalidade no GNMECP2. Bom, agora disso aqui, o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, ele envolve aspectos de vários aqui, mas não fecha em nenhum. Então, ele é, digamos assim, um pouco mais inconsistente. O transtorno desintegrativo da infância, que a gente chama de síndrome de Heller, né? Ele é um caso sempre muito mais complexo, muito mais necessidade de suporte, portanto não se encaixa aqui no nível 1. Então nós temos aqui síndrome de Asperger e autismo, certo? Bom, síndrome de Asperger, essa classificação aqui, ela era uma classificação que envolvia basicamente 2 coisas. Tem as características do autismo, né? Características são similares, mas tem 2 aspectos importantes. Primeiro, não tem atraso na fala. Segundo, tem inteligência preservada. Guardem isso aqui. Isso aqui é importante, porque isso aqui, esse síndrome de Asperger, basicamente, esses indivíduos aqui estão no nível 1. Mas aqui, o autismo, ele é um pouco mais complicado. Por quê? Porque tem também uma parte dos autistas que também tem a inteligência preservada, que também tem um grau de funcionalidade bom, que foi muito chamado, ainda é, mas é menos agora, de autismo de alto funcionamento. Então você tinha síndrome de Asperger, né, e High Functioning Autism, que aí no português tem a tradução autismo de alto funcionamento ou até autismo de alto desempenho. Eu já falei de um livro que tem esse título, embora não seja muito utilizado. Eu nunca vi em pesquisa científica, só nesse livro. O autismo nível 1 é sempre esse aqui. Também é parte do próprio autismo. Agora vamos para o próprio DSM para a gente entender exatamente qual é a descrição desse nível 1. Vamos lá. Então vamos ler aqui a tabela. Níveis de gravidade para o transtorno do espectro autista, exemplos de níveis de necessidade de suporte. Então, quando diz aqui que é exemplo, já de alguma forma diz que não é exatamente fechado, né? Um texto fechado, tem que cumprir exatamente o que está aqui dessa forma. Vamos lá. Então nós temos nível de gravidade, primeira coluna, comunicação social na segunda e comportamentos restritivos e repetitivos na terceira coluna. Então, no nível de gravidade tem nível 1, exigindo apoio muito substancial, nível 2, exigindo apoio substancial, e nível 1, exigindo apoio. Então vamos ler lá a segunda coluna, que é de comunicação social. Na ausência de apoio, déficits na comunicação social causam prejuízos notáveis. Então isso aqui tem muito a ver com aquilo que a gente está falando lá no outro vídeo sobre as 3 condicionantes, né? A gente tem casos de autismo quando você tem prejuízos clinicamente significativos. Notáveis. Essa palavra em português, ela às vezes tem um sentido apologético, né? Nossa, você é notável. Mas notável quer dizer que as pessoas notam, que é possível notar, né? É possível ver, são verificáveis, são claros. Dificuldade para iniciar interações sociais e exemplos claros de respostas atípicas ou sem sucesso a aberturas sociais dos outros. Isso aqui é muito, muito, muito forte. A gente já vai comentar mais sobre isso.
pode parecer apresentar interesse reduzido por interações sociais. Por exemplo, uma pessoa que consegue falar frases completas e envolver-se na comunicação, embora apresente falhas de conversação com os outros e cujas tentativas de fazer amizades são estranhas e comumente mal-sucedidas. Por que que elas são estranhas e por que que elas são comumente mal-sucedidas? Por um caminhão de motivos. Pode ser vários desses motivos aqui, mas eu acho que eles apresentam bem essa questão, né? A linguagem está preservada, a comunicação não. A comunicação, ela é atípica, essa palavra às vezes até é utilizada de uma maneira pejorativa, é estranha, mas ela não é pejorativa, ela só quer dizer, estranha quer dizer que a gente não conhece, é desconhecido, né? É uma coisa diferente, porque a maioria das vezes as pessoas se comunicam tendo por base a imitação. E indivíduos autistas podem ter outras bases, e aí essa forma de interagir ela é muito específica, né, daquele indivíduo. E aí a gente tem um monte de questões aqui. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A pessoa parece eventualmente não se interessar pela interação social. Por quê? Porque o interesse, como é que você manifesta o interesse? Você comunica de várias formas que você está interessado, com a tonalidade da sua voz, com a frequência, com a dinâmica que você imprime, a maneira que você mexe o corpo. E em indivíduos autistas, muitas vezes, esses aspectos não verbais são muito importantes, né? Tem um prejuízo nesses aspectos não verbais. Então, às vezes, a pessoa fala sempre de uma maneira monótona, assim. Isso é uma alteração que a gente chama de alteração da prosódia. A pessoa pode não ter uma sincronia entre o que ela está falando, o movimento do corpo, a expressão facial. Tudo isso pode fazer com que pareça que ele está desinteressado. Você tem um problema muito, muito sério, talvez o principal, do hiperfoco muito acentuado que dificulta você conversar de tópicos variados. Se você vir dois adolescentes, dois jovens, eu estou falando de adolescentes e jovens, principalmente porque são as fases em que a interação social tem mais valor, né? Os pais não prestam, só quem presta é os amigos, né? Nessa fase, eles conversam de vários temas. Eles começam a conversar. Tinha uma brincadeira na minha época, né? Eu lembro que a pessoa conversava muito, falava, cara, parece que lê o Estadão, né? Ele parece que lê o Estadão. Porque só os mais antigos aí que vai lembrar dessa piada. Eu quero uma propaganda que eu acho que tinha. Porque eles conversam de um monte de tema. Agora, imagina um adolescente cujo tema de interesse é único, específico, aquele. Ele não conversa de mais nada interessa. Ele quer conversar, sei lá, de política. Ele quer conversar de inseto. E mesmo quando o tema da conversa é um tema popular, digamos assim, eu me lembro de falar isso para várias pessoas, né? E elas diziam assim, olha, porque gostavam, por exemplo, de informática. As crianças gostam de saber do celular, o último, sei lá, uma novidade da informática. Mas eles não querem saber de quais são todos os componentes, sabe, do radar da década de 40, entende? Então, quando a pessoa tem um interesse muito fixo e restrito, ele se fixa naquilo, ele vai ter um nível de detalhe, de aprofundamento, o interesse ele é muito específico, né? Ele não é um interesse compartilhado. Não é um interesse por quais as novidades vão vir no próximo iPhone, que essa talvez interessaria um pouco mais outras pessoas. Mesmo se for isso, o nível de detalhe que ele vai dar, que é assim, falar qual é o material, sabe, de um chipset, de não sei o quê, e qual é a forma de composição, é atípico e não é interessante para a maioria das pessoas. Então, o prejuízo está ali presente muito, muito, muito forte. E esse prejuízo se manifesta em várias circunstâncias.